quando a gente pensa na sociedade, a família é o nosso primeiro micro-organismo, micro-sociedade, né? Deus criou a sociedade a partir da família, a partir do ser humano. E nós, como cristãos, precisamos, primeiramente, viver como um exemplo de homem cristão na nossa família. E trazer isso para a nossa igreja. E para que isso reflita na sociedade. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? O papel do homem cristão na sociedade. E o reflexo que isso traz para a família e para a igreja. Ou, inverter os papéis, o papel do homem cristão na sua família, na igreja, e o reflexo que isso traz para a sociedade. Eu trouxe como texto base, como texto de partida para nós meditarmos, o texto de Hebreus 11:38, parte A, que diz o seguinte: homens dos quais o mundo não é digno. Homens dos quais o mundo não é digno. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, esse capítulo 11 é um capítulo maravilhoso, que além de nos dar uma definição do que é fé, o autor de Hebreus começa no capítulo 11, nos dando uma definição do que é fé. É algo que aponta para o futuro, a certeza das coisas que não se esperam, né? E também para o invisível, que é a convicção de coisas que não se veem. Ele dá essa definição e depois ele vai dar exemplos de fé. E esses exemplos de fé são homens que fizeram algo por Deus. Deus os usou tanto na família quanto em Israel, que seria a igreja, e deixou o exemplo para o mundo. E o autor de Hebreus mostra isso de uma maneira tão fantástica que ele diz que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Esse versículo me chama a atenção. O que esses homens fizeram? O que esses homens deixaram de exemplo a ponto de serem selecionados no capítulo 11 de Hebreus, que a gente fala que é a galeria da fé. Hoje o ser humano gosta de entrar para a galeria da fama, né? Tem lá jogador que faz proeza e ele entra para a galeria da fama, vai lá, tira o pé dele, o molde, deixa lá no estádio, e quem é jogador de basquete, o molde da mão, e assim por diante. Entram para a galeria da fama. E esses homens entraram para a galeria da fama, não aí da sociedade, mas para a galeria da fé, no que diz respeito a Deus. E por conta disso, o autor diz, são homens pelos quais o mundo não é digno. Então vamos olhar um pouquinho para esses homens e extrair exemplos para cada um de nós, para sermos também escolhidos por Deus para fazer diferença nesse mundo indiferente. E não para sermos indiferentes, mas para fazermos diferença nesse mundo indiferente. E a proposta começa lá no nosso lar, lá na nossa casa. E a gente traz isso para a igreja. E isso deve refletir nos nossos relacionamentos no trabalho, na escola, no lazer, com a nossa vizinhança, e isso vai refletir para a sociedade. E talvez hoje, com certeza, o mundo que nós estamos vivendo não vai nos reconhecer como esses heróis da fé. Mas um dia nós receberemos aquela sentença maravilhosa, né, do Senhor Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança ao reino. Isso não tem preço que pague. Isso é o maior legado que nós vamos receber e que vamos deixar. Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa proposição a partir desse tema e a partir desse texto de Hebreus 11:38a? Homens dos quais o mundo não é digno. A nossa proposta é a seguinte: que a fé prática, veja bem, fé prática, não é aquela fé teórica, aquela fé que a gente imagina ter, que a gente diz que tem, mas que não pratica. A fé prática em Deus, não é fé em qualquer pessoa, não é fé em algo. A fé prática em Deus leva o homem a viver de maneira digna, na família, na igreja e na sociedade.
Ou seja, o combustível para o homem cristão viver na sociedade e deixar um reflexo é a fé. Mas vamos pensar realmente que tipo de fé é isso? Que tipo de fé nós estamos propondo nessa conferência aqui, ou nesse pequeno bate-papo, nesse pequeno momento de descontração nossa? Que tipo de fé? Quando a gente pensa em fé, a primeira coisa que vem na mente é aquela fé para a salvação. Que nós precisamos de fé para ser salvo. Aquela fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela fé que é considerada também como dom, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E tudo isso são definições de fé e é algo que a Bíblia deixa registrado para nós. Mas eu gostaria de deixar aqui registrado que essa fé que nós queremos propor, que é o combustível para cada um de nós como homem cristão, e deixar o nosso legado aqui na sociedade, né? De fazer o nosso papel na sociedade. Que fé é essa? A minha proposta é que fé, à luz do que o autor de Hebreus está propondo, e à luz do que eu quero propor para vocês hoje à noite, fé é obedecer às promessas de Deus. Obedecer aqui traz a ideia de agir de acordo com. Nós vamos ver que esses homens que o autor de Hebreus coloca como exemplos de fé, todos eles, o autor de Hebreus fala, pela fé fez isso, pela fé fez aquilo. Mas quando a gente vai analisar, o que caracterizou essa fé? Eles agiram de acordo com o que Deus tinha pedido, com o que Deus tinha orientado, com o que Deus tinha prometido, ou com as orientações que Deus tinha traçado para cada um deles. Então, a fé desses homens era essa postura de agir de acordo com aquilo que Deus tinha proposto. Então, fé é fazer aquilo que Deus pede, crendo que se Ele pediu, nós temos condições de fazer, e aquilo vai ser melhor para nós. Embora, a princípio, a gente possa pensar, mas isso é difícil. Como a gente vai ver nesses homens que foram considerados homens dos quais o mundo não era digno. Mas o que eles fizeram? E vocês vão ver que são homens de carne e osso como eu e você. Mas esses homens de carne e osso entraram na galeria da fé de Hebreus 11, por quê? Porque agiram de acordo com aquilo que Deus esperava deles. E eu quero dizer para cada um de vocês, para nós, Deus espera algo de cada um de nós. E a maneira como a gente responde a essa perspectiva de Deus em relação a nós, isso vai definir se nós realmente temos fé ou não, certo? Então aqui não é uma fé de dom espiritual, é essa fé de ter compromisso com aquilo que Deus propôs para cada um de nós. E nós podemos olhar para isso. Quando Deus faz uma promessa, revelando-nos o que deseja que façamos e agirmos de acordo com essa revelação, isso é fé. Então, se Deus chega assim para o pastor João Batista, olha, eu quero que você vá agora lá na Praça das Bandeiras, lá de São Vicente, ou na Praça das Bandeiras, ali no final da Costa. Eu quero que você vá lá, e eu quero que você suba perto da bandeira do Brasil, e eu quero que você grite. Ele pode falar assim, meu Deus, isso é coisa louca, né? Vamos pensar que eu sou louco. Mas se ele realmente confia em Deus, e ele faz o que Deus pediu, embora que isso possa parecer loucura, ele está agindo com fé. E é esse tipo de fé que o autor de Hebreus está propondo para esses homens que entraram para a galeria de fé. Homens que fizeram diferença, como nós colocamos no nosso versículo de introdução, homens pelos quais o mundo não é. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós exerçamos o nosso papel na sociedade, e que isso seja reflexo do que eu faço no meu lar, do que eu faço na igreja. Eu devo exercer a minha fé
no meu lar, eu devo exercer a minha fé na minha igreja. E isso vai refletir na sociedade. Embora o mundo não nos veja como deveria nos ver, Deus está nos vendo como Ele realmente gostaria. E é isso que faz diferença. Lembra que o autor de Hebreus diz, olha, fé é a certeza das coisas que não se vê. E a convicção das coisas que esperamos. Ao contrário, né? Então, fé diz respeito a futuro. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho fé. Se Deus falou, eu tenho fé nele, eu confio nele. Eu confio nele. E também diz respeito ao invisível. Eu não estou vendo, mas eu confio nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E o texto ainda diz, conforme a eficácia do seu poder que opera em nós. Certo? Então, como o homem cristão deve exercer o seu papel na sociedade, refletindo lá na família. Então, o primeiro exemplo de fé que nós encontramos está na vida de Abel, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Quem pode ler? Hebreus 11, 4. O primeiro exemplo que nós encontramos é o exemplo de Abel. Encontramos o sacrifício de fé. Vocês conhecem a história? Quem pode ler Hebreus 11, 4? O que Abel fez? Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, depois de morto ainda fala. Que coisa bonita. Abel ofereceu o sacrifício mais excelente do que Caim. Foi isso? Mas as primeiras duas palavras, pela fé. Abel fez isso pela fé. Ele não foi lá aleatoriamente, olha, eu vou oferecer esse animal. Esse sacrifício de Abel foi um sacrifício em decorrência da fé, da confiança que ele tinha em Deus, do compromisso, da convivência que ele tinha com Deus, da intimidade que ele tinha com Deus. E ele vai lá e oferece aquele animal. O irmão dele prepara também algo tão especial, talvez até com inveja, talvez até querendo se sobrepor a ele, e oferece. Mas a Bíblia fala que Deus atentou para o sacrifício de Abel e não de Caim. Por quê? Até a princípio fala, mas o de Caim parece que foi mais bonito. Mas o texto não fala que Caim ofereceu o sacrifício pela fé, mas fala que Abel ofereceu esse sacrifício pela fé. Então, mas o que isso reflete em nós, como seres humanos aqui no século 21? O que isso vai mostrar e vai nos direcionar para ser uma pessoa diferenciada, para exercer o nosso papel na sociedade, refletindo na família, refletindo na igreja. Gente, servir a Deus pode parecer fácil, e na realidade não é, porque nós estamos vivendo num mundo que a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno, que o príncipe desse mundo é Satanás. Estamos vivendo num mundo que os valores estão distorcidos. Hoje, mais do que nunca, fazer o certo é ser considerado como ultrapassado, como cafona. Isso aí já não vale mais nada. Mas a pessoa que confia em Deus, que tem fé em Deus, ele faz isso como se fosse um sacrifício. Talvez alguns de vocês estejam aqui hoje realizando uma espécie de sacrifício. Trabalharam, o pastor Luizinho trabalhou arduamente nesse sol escaldante, né? E ele podia se dar ao luxo de dizer: Deus, olha, já fiz o meu quinhão no dia hoje, eu vou descansar porque eu mereço, porque amanhã tem escola bíblica dominical. Mas ele veio, se sacrificou para passar esse momento aqui, para adorar a Deus e para desfrutar da comunhão de vocês, e depois para esse churrasco maravilhoso. Sacrifício. Hebreus 13:15 fala que o sacrifício que Deus espera de nós é um sacrifício de louvor. Romanos capítulo 12, Paulo fala: rogo, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais a Deus, ou que vos apresentais a Deus em sacrifício.
Que tipo de sacrifício ele está pedindo? Vivo, santo e agradável a Deus. Ele não está falando, olha, Paulo está dizendo, não quero mais que vocês ofereçam aquele sacrifício de animal, um animal morto, mas o sacrifício de vocês é vivo, é santo, é separado, é algo que agrade a Deus. Então nós vivemos nesse mundo e às vezes é um sacrifício ser cristão nesse mundo tão corrompido. Mas vale a pena, gente. Nós vamos deixar esse legado. Abel jamais pensou que aquele simples fato de lá oferecer um sacrifício a Deus fosse fazer tanta diferença a ponto de ser colocado como exemplo na galeria da fé de Hebreus 11. E aí a Bíblia diz, olha, mesmo depois de morto ainda fala. E é isso que a Bíblia fala, que a memória do justo permanece para sempre. Quando a gente leva Deus a sério, isso é ser fé, isso é ter fé. A minha definição simples e objetiva de fé é isso, levar Deus a sério. Se Deus falou faça, pode parecer loucura, vou fazer. Se Deus falou não faça, não vou fazer. Fé é levar Deus a sério. Abel ofereceu esse sacrifício a Deus e entrou para a galeria da fé. Deus espera que cada um de nós ofereça um sacrifício a Deus mais excelente, como foi Abel. Não um sacrifício que a gente faz às vezes em troca de alguma coisa, como foi Caim. Como faziam outras pessoas. Eu vou fazer isso, mas vou esperar em troca. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu vou fazer isso pela fé. Olha, eu não tenho dinheiro para comprar, mas vou comprar um carro pela fé. Às vezes não está fazendo pela fé, está fazendo por impulso, está fazendo por loucura. Se Deus não mandou, se Deus não me orientou, isso não é fé. É impulso, é loucura. Agora, se Deus falou, pode levar a sério. Isso é fé. É agir de acordo com aquilo que Deus espera de você. E Abel fez isso. Ofereceu um sacrifício mais excelente. Então, se nós quisermos que a nossa vida seja exemplo, que a gente deixe um exemplo, deixe um legado nesse mundo, precisamos oferecer a Deus um sacrifício excelente, um sacrifício vivo, agradável a Deus, como fez Abel. O segundo exemplo no livro de Hebreus está no versículo 5, é o exemplo de Enoque, gente. Olha que coisa interessante, quando nós lemos a Bíblia, aquele primeiro casal peca e depois o pecado começa a atingir patamares que saem do controle, e que Deus olha no capítulo 6 e fala assim, olha, me arrependi de ter feito o homem, né? Isso é uma teofania, né? Ou a gente fala antropomorfismo, não que Deus se arrepende, mas olha que ponto que esse homem que eu criei tão bom chegou, pecado assumindo patamares aí, que fugiu do controle, mas no meio daquela geração corrompida tem um homem diferenciado, Enoque. Na vida de Enoque, que o autor de Hebreus o coloca como na galeria da fama de Deus, na galeria da fé, nós vemos o andar de fé, viver na fé. Viver na fé às vezes significa andar em contramão, no sentido que o mundo nos aponta. E a gente às vezes tem que fazer isso, andar em contramão no sentido do que o mundo nos aponta. Enoque fez o contrário. O mundo estava lá totalmente se afastando de Deus, cada um fazendo o que bem entendia. Mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si, está lá em Gênesis 3:24. Foi arrebatado. Deus o tirou desse mundo. E olha, gente, talvez você andando com Deus como Enoque, Deus não vai te arrebatar agora. Mas com certeza nós seremos arrebatados. O Senhor Jesus disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também na casa de meu Pai, há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E se eu for e vou preparar lugar, eu voltarei e os levarei para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, no dia do arrebatamento. O Senhor virá e vai levar essas pessoas que andam na fé,
que vivem na fé, que levam Deus a sério nesse mundo corrompido, que andam na contramão desse mundo, mas andam na mão única que Deus estabeleceu. Fazer a vontade de Deus, gente, às vezes é ir de encontro a tudo aquilo que o mundo apresenta. E a gente pode ver isso. Vocês conhecem a história daqueles 4 homens que foram levados para a Babilônia? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Isso? Chegando lá, o rei da Babilônia troca o nome deles. Se vocês perceberam, cada um deles, o seu nome, tinha alguma coisa a ver com Deus. Deus é meu juiz. Chega lá na Babilônia, o rei fala: não, o nome de vocês aqui não vai soar bem. Eu vou mudar o nome de vocês para Beltesazar, para Sadraque, para Mesaque e Abednego. Mas esses nomes tinham a ver com divindades babilônicas. Depois o rei fala assim: a partir de hoje vocês vão comer a minha ração diária, manjar do rei. Mas Daniel e seus amigos falam assim: nós não vamos comer. E olha, estavam andando contramão do que o rei tinha determinado. Isso podia custar a vida deles. O chefe fala assim: mas olha, tem que comer. Mas eles estavam dizendo: essa comida é sacrificada a Deus. Nós não vamos abrir mão do nosso compromisso com Deus. Pela fé em Deus, nos dê água e legumes. Faz uma experiência durante 10 dias. E aquele líder lá ousou fazer isso. E a aparência deles foi melhor. Ousaram andar na contramão. Viveram pela fé em Deus. Mais à frente tem outro desafio. Olha, vocês agora vão ter que se curvar diante da estátua do rei. Mas esses 3 homens andaram na contramão porque andavam com Deus. Nós não nos dobraremos. E aí todo mundo chega lá, eles fizeram pouco caso do teu decreto, ó rei, fizeram pouco caso da tua estátua. E aí o rei manda chamar eles: olha, vocês não querem se dobrar? Eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês da minha mão e da minha fornalha. Eu fico imaginando, eu fico visualizando aqueles 3 homens que a Bíblia fala que eles chegaram para o rei e falaram assim: fica tu sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, Ele nos livra da tua mão e da tua fornalha. Mas mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Veja, gente, que ímpeto, que ousadia. Isso é fé, é acreditar no que Deus coloca no seu coração, mesmo correndo o risco de morrer. Podemos dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nomes eram Ananias, Azarias e Misael, preferiram morrer como cristão do que viver como pagão. E aí a Bíblia fala que eles foram jogados numa fornalha, né? E aí daqui a pouco o rei fica, né? A fornalha estava tão quente que os soldados que jogaram eles amarrados foram ali chamuscados pelas chamas do rei. Mas depois de um tempo o rei fica assim meio preocupado, dá uma olhada assim do lado da fornalha e volta a falar assim: nós não jogamos 3? E agora estou vendo 4 caminhando livremente pela fornalha, e o 4º parece ser o filho dos deuses, né? Agora imagine, gente, os 3 homens lá andando na fornalha e falando assim: manda fogo, fogo, Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Isso é fé. Se nós quisermos ter um papel, a luz de Deus aqui na sociedade, com reflexo na família, na igreja, precisamos ter o exemplo de Enoque andar de fé. Esse exemplo que foi seguido por Sadraque, Mesaque e Abednego. Enoque, naquele momento em que Deus estava para destruir o mundo, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E Deus lhe tomou paz. Nós seremos arrebatados desse mundo. Né? Esse é o 2º exemplo. O 3º exemplo está lá no versículo 7. Noé. O que nós aprendemos com Noé? O trabalho de fé. Mais uma vez, gente, o exemplo de um homem que se comprometeu com o que Deus mandou lhe fazer. Gente, imagine, presta atenção no que Deus fala para Noé. A Bíblia fala que nunca havia chovido. Aí Deus chega para Noé e fala assim: olha, Noé, eu vou chover.
chover, Deus? Sim, eu vou fazer cair chuva do céu. E vai inundar esse mundo. Olha, eu quero que você pregue para essas pessoas que eu vou fazer chover. Lá em 1 Pedro fala que ele pregou 120 anos, né? Imagina as pessoas, né? E olha, eu quero que durante esse período você construa um grande barco, uma grande arca. Eu quero salvar aquelas pessoas que realmente me levem a sério. Agora imagine Noé, gente, falando para as pessoas, olha, as pessoas olhando aquele velho, né? Meu Deus, quase 500 anos, né? Fazendo esse barco. O que é isso? É uma arca, um barco. Por quê? Deus mandou fazer, por quê? Porque vai fazer chover e vai inundar. Ah, esse camarada está louco. Chover, o que é a chuva? Nunca choveu. E esse barco? Andando na contramão de tudo, gente, sendo taxado de velho gagado e louco. Mas ele confiava em Deus. Ou seja, olha, lembra o exemplo de fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. Noé esperava que ia acontecer exatamente aquilo que Deus falou. Embora fosse invisível chuva, ele sabia o que ia acontecer. E ele exerceu esse trabalho de fé. E Deus o honrou. Noé construiu a arca, Deus manda Noé entrar com a sua família, os animais. E é interessante, quem que fechou a arca? Foi Deus. E aí, então deu leme para Noé. Era Deus que ia fazer aquela arca flutuar sobre algo que o mundo nunca viu, para salvar aquela geração comum. Nós estamos vivendo algo parecido. Estamos falando que esse mundo vai acabar. Estamos falando que Jesus vai voltar. E as pessoas estão nos chamando de louco. Estamos trabalhando para Deus. O nosso trabalho para Deus tem que ser um trabalho pela fé. Precisamos trabalhar para Deus. Deus conta com cada um de nós para pregar o Evangelho, para exercer um trabalho digno. Paulo fala em Efésios capítulo 4, né? Mas pois eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da sua vocação. Nós fomos vocacionados por Deus para sermos filhos dele, para sermos sal e luz no meio dessa geração perversa. E precisamos exercer um trabalho para Deus. E onde que a gente trabalha para Deus? Lá na casa, o marido, como diz Efésios capítulo 5, amando a sua esposa, como Cristo amou, né? Como ama o seu próprio corpo, ensinando os seus filhos a andar no temor do Senhor, exercendo o seu ministério na igreja. E tem crente que fala assim, olha, ministério, eu não tenho ministério. Gente, eu sempre falo na minha igreja, Jesus morreu em pé e de braços abertos, para a gente não ficar sentado e de braços cruzados. Cada um de nós tem que descobrir qual é o nosso ministério e trabalhar para Jesus. Seja lá na porta, seja ali no som, seja ali no computador, seja aqui no louvor, seja palestrando, seja recebendo, seja lidando, é um ministério. E precisamos trabalhar com fé, sabedores que estamos fazendo o melhor para Deus. E que o nosso empregador, nosso patrão, o Senhor dos Exércitos. Paulo fala para os Efésios, Paulo fala para os Colossenses, para os empregados trabalharem para os seus senhores como se estivessem trabalhando para Deus. Ah, mas esse camarada não me paga o que eu mereço, ele é chato. Olha, mas eu sou representante de Deus aqui. Eu tenho que exercer a minha postura. Mesmo que eu ande na contramão, eu tenho que fazer as coisas certas. O empregado cristão que trabalha numa empresa às vezes é chamado de puxa-saco, né? Caxias, porque ele faz o que é certo, porque os outros empregados não podem saber fazer as coisas certas, mas nós precisamos fazer o que é certo. O certo é certo, mesmo que não esteja ninguém olhando. O errado vai ser errado, mesmo que alguém esteja olhando ou que alguém esteja olhando. Faça o certo. Então, na vida de Abel encontramos o sacrifício de fé. Na vida de Enoque, o andar na fé. Na vida de Noé, o trabalho da fé. E o autor ainda vai agora para a vida de Abraão.
Na vida de Abraão, observamos a obediência da fé. Eu gosto de brincar dizendo que Abraão foi uma pessoa que já usava tecnologia, já tinha internet. Abraão tinha um site. Deus fala: Abraão, site da tua terra. Mas olha, preste atenção na vida de Abraão. O chama e escolhe ele para ser pai de uma grande nação. Muda o nome dele de Abrão para Abraão, que tem algo de Deus, tem o H do nome de Elohim ou de Yahweh. Na vida de Abraão vemos obediência. Por quê? Quando a gente lê a história de Abraão, Abraão estava vivendo num lugar lá dos Sumérios, ali perto de Caldeus, é um dos Caldeus, um lugar de muito misticismo, as pessoas servindo a vários deuses, idolatria, as pessoas pensando em si próprio. Deus quer trabalhar na vida de Abraão e fala assim: Abraão, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E olha, e de ti vou fazer uma grande nação. Vou abençoar aqueles que te abençoam e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. E tu vais ser uma bênção. Agora preste atenção no contexto. Eu estou aqui no meu conforto, Senhor, aqui tudo do bom e do melhor. O Senhor manda eu sair para um lugar que eu nem sei onde que é. O Senhor manda deixar a minha família para sair. E agora tu está de brincadeira, Senhor. Tu fala que vai me fazer pai de uma grande multidão. Como? Veja a vida de Abraão, casa com Sara estéril. Ele já quase 100 anos de idade, né? E Deus fala: tu vai ser pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão. Mas Abraão obedeceu. A obediência da fé. Lembra? Fé é agir de acordo com aquilo que Deus propõe. Deus fala: Abraão, para tu ser pai de uma grande nação, eu quero trabalhar na sua vida, mas eu preciso que você saia desse ano. Vá para o lugar que eu vou te ordenar. E lá eu vou começar a trabalhar com você. Isso é obediência. E às vezes, assim como Abraão, Deus nos manda sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, para um lugar que às vezes a gente fala assim: meu Deus, está loucura, né? Veja aqui o pessoal que estava aqui com o pastor André, aqui na Arde, aqui todo morando perto, que maravilha. E depois vem a orientação de Deus, né? Passa a balsa, né? E ajudar, né? Lembra? Passa a Macedônia, me ajuda. Começaram lá, longe, feriado, atravessar a balsa para ir, para vir, pagar aluguel, perder medo. Isso é obediência. É levar Deus a sério. Você quer deixar o seu legado na sociedade? Leve Deus a sério. Obedeça como Abraão obedeceu. E você viu o que aconteceu na vida de Abraão, né? Pai Abraão. O outro exemplo que nós temos é a vida de Sara. A vida de Sara é disposição de fé. Também, já velhinha, né? Já tinha passado a menopausa, mas Deus muda o nome dela de Sarai para Sara, é isso? E levando a sério as promessas de Deus. Deus usa Sara e ela entra aqui, a mulher que entrou na galeria da fé. Disposição para servir a Deus, disposição para obedecer a Abraão, mesmo com as coisas erradas que Abraão fez, gente. Lembra? Abraão vai num lugar, olha, essa é sua mulher. Não. É minha mulher, não. É minha irmã. Oferecendo de bandeja a mulher dele para o rei. E Sara lá, na Bíblia fala, né? Ela chamava, né? Senhor, meu Senhor. Está lá o dele, capítulo 5. A disposição de servir a Deus, a disposição de servir o marido. Fé precisa de disposição. Se a gente quer fazer diferença, precisamos de disposição. Existe uma diferença entre esses dois substantivos: disposição e disponibilidade. Disponibilidade diz respeito a tempo, disposição diz respeito à vontade. Alguém já disse que o que diferencia o ser humano de um animal irracional é a inteligência. Mas alguém já disse que não, que é a vontade. Porque você já viu médico
O médico é inteligente o suficiente para saber que cigarro, que drogas, que álcool faz mal para a saúde. Mas às vezes a vontade de fumar, de beber, de usar drogas é mais forte que ele, mesmo sendo inteligente para saber que isso faz mal, deixa a vontade prevalecer. Disposição é vontade de fazer as coisas. Quem tem vontade, encontra tempo. Mas se você tem tempo e não tem vontade, o tempo nunca é suficiente. Sara teve vontade de servir a Deus. O exemplo da disposição de fé. Outro exemplo, no versículo 23 a 28, na vida de Moisés, vemos a escolha da fé. Nós estamos aí constantemente tendo que fazer escolhas na nossa vida. E a Bíblia fala que Moisés chegou o momento que ele fez escolha de continuar no palácio de Faraó, com todas as regalias, ou abrir mão daquilo tudo para servir a Deus e até ser perseguido. E ele escolheu estar do lado de Deus, mesmo abrindo mão de tudo aquilo que o mundo oferecia. Nós também, às vezes, temos que fazer escolhas que aparentemente nos falam que vamos perder, mas na realidade com Deus a gente não perde, com Deus a gente só ganha. Moisés escolheu servir a Deus, e aí entrou na galeria de fé. Então você quer entrar na galeria da fé, na galeria da fama de Deus e fazer impacto na sociedade como homem cristão? Escolha fazer a vontade de Deus, custe o que custar, escolha servir a Deus. E aí eu quero deixar como último exemplo a vida de Barnabé. Em Atos 4, 36 e 37, a Bíblia fala que a igreja estava crescendo, e um homem chamado Barnabé, sem ninguém pedir, ele vai lá, vende um terreno que tinha, entrega o dinheiro aos pés dos apóstolos para ser dividido aquelas pessoas que tinham necessidade. Esse é o primeiro texto que a gente vê na vida de Barnabé. Lá em Atos 9, 26 e 27, nós encontramos outra coisa interessante. Quando Paulo se converte, o perseguidor da igreja, ele tenta se aproximar dos apóstolos, os apóstolos o rejeitam dizendo: olha, ele é perseguidor da igreja. Mas a Bíblia fala que Barnabé vai até Saulo, dá a mão, estende a mão para Paulo, o acolhe e os leva para os apóstolos. No capítulo 11, versículo 19 a 30, o evangelho chega a Antioquia e muita gente começa a ser salva. E eles pensam: precisamos mandar alguém para lá. Quem que a gente vai mandar para lá? A resposta unânime foi: Barnabé. Vamos mandar Barnabé, porque esse camarada tem postura. Barnabé, a gente aprende tanta coisa com ele. A gente aprende que o homem cristão, às vezes, abre mão de algo que ele tem para socorrer o necessitado. Ele pensa no próximo. Barnabé pensou no próximo. A gente aprende também com Barnabé que o homem cristão que faz impacto nesse mundo, às vezes ele acolhe aquele que é rejeitado pelos outros, aquele que o mundo não dá valor. E quantos homens de Deus estão aí abrindo casa de recuperação para salvar essas pessoas que a sociedade fala que é um zero à esquerda que só dá trabalho para a sociedade? A Cracolândia está lá. É o calcanhar de Aquiles na sociedade brasileira. O Estado não consegue fazer muita coisa. Mas no meio da Cracolândia surgiu a Cristolândia, não sei se vocês já viram falar, que tem feito diferença. Pastores, missionários que vão lá evangelizar aqueles homens que não dão dízimo para a igreja, mas que estão fazendo diferença na vida deles que são rejeitados. E eu gostaria de passar para vocês uma música composta por Guilherme Kerr, que fala sobre Barnabé. Não sei se vocês querem o vídeo com a letra. Barnabé, do Guilherme Kerr. Presta atenção nessa letra.
permear a vida de cada um de nós, para fazermos diferença, simplicidade, sem querer aparecer. Lembra, Barnabé vendeu o terreno sem querer aparecer. E alguém que vendeu e quis aparecer, se deu mal depois, né? Ananias e Safira. Gente, então qual é o papel do homem cristão na sociedade? É levar Deus a sério, é viver a vida de fé. E aí com certeza você não vai entrar na galeria da fama desse mundo, nem vamos escrever mais outra Bíblia com outro livro de Hebreus e você vai entrar na galeria de fé, mas tenho certeza que o nome de vocês já está escrito no livro da vida. E isso faz a maior diferença. No dia do acerto de conta, o anjo vai olhar, olha, Luizinho, está aqui sim, né? João Batista, olha, esse aqui que ganhou o equilibrador de vassoura, né? Opa, está aqui. Bênção de Deus. É isso, gente. Ter fé para fazer diferença nesse mundo, levar Deus a sério. Às vezes a gente anda na contramão desse mundo, mas o importante é que a gente anda na via única que Deus propõe para nós. Isso vai ser reflexo da família na igreja, ou quando a gente exerce o nosso papel na família na igreja, o nosso reflexo vai estar na sociedade. Alguém já disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Pode fazer diferença. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.